Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, fui fraco, mas forte, a paz do Senhor Jesus, amém? Você que pode, abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35. Enquanto você localiza, quero externar minha alegria e gratidão a Deus por mais essa oportunidade que Ele me concede de assumir o altar para transmitir a sua poderosa palavra. Agradeço também ao Gideão pelo convite, Gideão, pelo convite, e confiança que Deus continue abençoando a liderança dessa juventude, Mocidade Osanas, que o eterno Deus continue abençoando toda essa juventude, toda a liderança, Gideão, Matias, obrigado pela confiança. Ao pastor da igreja, pastor Anésio, obrigado também, pastor, por nos confiar o altar e nos permitir assumir o mesmo. A todo o corpo de obreiro que está na minha retaguarda, que Deus em Cristo continue abençoando, evangelista Anderson, Quitiliano, Francismar, estão sempre em nosso ministério, eu faço parte do Ministério Alecrim, congrego no Zumbi dos Palmares, e não só na nossa sede, mas também nas congregações, esses homens de Deus têm somado com a gente, e é motivo de gratidão, um está somando com o outro. Em recente, o evangelista Francis Maia estava pregando na congregação que meu pai pastoreia, 1º de maio, pastor Adeuto Santos, que o eterno Deus continue abençoando rica e abundantemente. Faço-me acompanhado da minha digníssima esposa, já foi aqui apresentado, que Deus continue te abençoando, minha esposa, pois automaticamente te abençoando, Ele também estará me abençoando. A Érica, que está ali atrás também, Deus abençoe, trabalhamos juntos no hospital. Trabalhamos juntos ali no Hospital Vila Velha, fico feliz em revê-la, que Deus continue abençoando. Meu amigo e irmão, você que saiu da sua casa e veio à casa do Senhor, que o eterno Deus também continue te abençoando, tá? Porque você poderia estar em qualquer outro lugar. Para quem é flamenguista aí, está tendo o jogo do Flamengo, Cruzeiro, se eu não me engano, poderia estar assistindo o jogo, mas você escolheu o melhor lugar para se estar, que é na casa de Deus. Foi nos passado um horário, eu pretendo ser fiel ao que Deus me enviou para transmitir e também fiel ao horário, até porque o pastor me liberou no dia de hoje, mas estamos em uma Santa Ceia. Então ele falou, acabando lá, você já vem correndo para poder pegar aqui também a Santa Ceia. Então eu vou ser bem rápido, objetivo, e creio que Deus fará ainda grandes coisas em nosso meio. Quem crê, diga amém. Amém. Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35, quem encontrou, diga amém. Amém. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Toda a igreja no 3, o 35 novamente. Vamos lá, 35, 1, 2, 3. Naquele dia, sendo já tarde, disse, passemos para outra margem. E você se assente, eu te peço, com a Bíblia aberta, por gentileza. Queridos e amados irmãos, ouvintes da inspirada, infalível, inerrante palavra de Deus, estamos na noite de hoje, noite essa de domingo, culto de louvor e adoração a Deus, com a participação da juventude, diante de um texto que, haja vista, é bastante conhecido por todos nós, leitores da Bíblia Sagrada, amantes do culto de ensino, aqueles que são apaixonados pela escola bíblica dominical, vão de convir comigo que este texto é um texto que, acredito eu, que a maioria que aqui está, já ouviu a respeito deste milagre, a respeito desta realização, a respeito de Jesus apaziguando a tempestade ou acalmando a tempestade. Essa passagem se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, Mateus e Lucas, a saber, os 3 evangelistas conhecidos como sinóticos, porque apresentam uma semelhança nos assuntos tratados e apresentados. Você pode se perguntar, e nós estamos em um trimestre na Escola Bíblica Dominical, que é propício para isso. Você pode talvez se perguntar, Kemuel, por que existem
4 evangelistas, sendo que os mesmos vão falar das mesmas coisas, sendo que os mesmos vão falar a respeito da história de Jesus, do ministério de Jesus, da vida de Jesus aqui na terra. Só que bem verdade é que existem algumas coisas que Mateus escreve que Marcos não escreve. Existem algumas coisas que Marcos escreve que Lucas não escreve. Existem algumas coisas que Lucas escreve que João não escreve. E assim por diante. Só que o que eu acho lindo e interessante é que temos 4 evangelistas. E nenhum dos 4 evangelistas vão se contradizer. Pelo contrário, eles vão se completar. Por quê? Porque existem coisas que nós lemos em Mateus que nós não achamos em Marcos, mas quando nós lemos em Mateus e juntamos com Marcos, nós vamos entender perfeitamente. Mateus, Marcos e Lucas, eles vão falar a respeito deste milagre de Jesus acalmando a tempestade. Na teologia, a teologia vai explicar que existem 4 evangelistas pelo simples fato de no tempo apostólico ou no tempo de Jesus existirem 4 classes que representavam o povo. Quantas classes? 4 classes que representavam o povo. Primeiro, a saber, os judeus. Segundo, os romanos. Terceiro, os gregos. E a 4ª classe era a igreja. Por isso que nós temos 4 evangelistas. Por quê? Porque Mateus, sabendo que os judeus eles aguardavam ansiosos a vinda do Messias, ele vai escrever o evangelho de Jesus com destino aos judeus, apresentando Jesus como aquele que é o Messias prometido. Eu vou pular Marcos e eu já volto. Mas Lucas vai escrever o evangelho de Jesus com destino aos gregos, apresentando Jesus como aquele que é 100% homem. E João, ele escreve o evangelho de Jesus, apresentando Jesus para a igreja, trazendo a imagem, a pessoa de Jesus como aquele que é 100% Deus. E Marcos escreve aos romanos, apresentando Jesus como servo fiel. E Jesus, ele vem em Marcos nos ensinando que servir é melhor do que ser servido. Tanto é que Jesus, ele vai dizer: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. É interessante e é lindo, por quê? Porque Lucas apresenta Jesus como aquele que é 100% homem. Já João apresenta Jesus como aquele que é 100% Deus. Para quem é amante da escola bíblica dominical e não perde um EBD, vai entender que Jesus, ele é aquele que tem 2 naturezas. Jesus, ele é aquele que tem a natureza humana e Jesus, ele é aquele que tem a natureza divina. Jesus, ele é aquele que é homem e Jesus, ele é aquele que é Deus. O que eu acho lindo e interessante é que Jesus como homem, ele sente fome, mas Jesus como Deus, trimestre passado, lição passada, nós aprendemos que ele é o pão da vida. Jesus como homem, ele sente sede e ele tem a necessidade de tomar um copo de água para saciar a sua sede, mas Jesus como Deus, a Bíblia ela diz que ele é a fonte da água viva cristalina que jorra para a vida eterna. Jesus como homem, ele nasceu, mas Jesus como Deus, ele sempre existiu. Jesus como homem, ele anda pelo asfalto, ele anda em terra de chão, ele anda pelas ruas, mas Jesus como Deus, a Bíblia diz que ele pisa o pé na água e começa a caminhar sobre as águas. Jesus como homem, ele veio ao mundo e morreu, mas Jesus como Deus, ao terceiro dia, ele ressuscitou e ele está presente aqui neste lugar. Jesus é aquele que é 100% homem, é aquele que é 100% Deus. Marcos apresenta Jesus como aquele que é o servo fiel. Ai, Jesus, eu sinto a presença de Jesus aqui. Só que parece haver um contraste. Por quê? Porque esse servo é diferente dos demais servos. Geralmente um servo, ele não tem direito de fala. Geralmente um servo não tem direito de opinar.
Geralmente um servo não tem direito de fazer nada, a não ser servir. Servo na Bíblia Sagrada, principalmente no Antigo Testamento, era conhecido como escravo. Então o escravo não tinha direito de nada. Só que Marcos apresenta Jesus como sendo um servo fiel. E esse servo é diferente dos demais servos. Esse servo Marcos apresenta como aquele que se chama Jesus o Cristo. Esse servo ele é tão diferente, porque o servo geralmente ele não tem poder e autoridade. Já esse servo, ele tem todo o poder e ele possui toda a autoridade. Tanto é que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer: ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes, a saber, o seu nome é Jesus Cristo, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. Você está entendendo que esse servo, ele é diferente? Esse servo, ele tem poder no céu, esse servo, ele tem poder na terra, esse servo, ele tem poder debaixo da terra. Kemuel, eu não entendi, eu vou te explicar. Não existe anjo no céu que é maior que esse servo. Não existe homem na terra que é maior que esse servo. Não existe demônio debaixo da terra que é maior que esse servo, porque o nome desse servo se dobra todo joelho, se dobra todo joelho, se dobra todo joelho, no céu, na terra e debaixo da... Eu não sei se pode. Não sei se pode, pastor. Pode fazer um fundo dos meninos, os músicos? Baixinho? Todos os músicos. Daqui a pouco a gente já vai encerrar. Vai ser bem rápido. 19 minutos eu encerro. O capítulo de número 4 de Marcos, a partir do verso de número 35, nós vamos ver o verso que lemos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro ou para outra margem. O que eu acho lindo e interessante é que na Bíblia, a Bíblia apresenta duas tempestades. Na primeira, Jesus ele olhou para os discípulos e disse: vão. Na segunda, Jesus olhou para os discípulos e disse: passemos. Na primeira, Jesus não está dando garantia para eles nenhuma. Já na segunda, Jesus está dizendo: independente do que acontecer, eu estarei com vocês. Na primeira tempestade que os discípulos eles enfrentam, eles estão sozinhos e Jesus não está no barco. Na segunda tempestade, Jesus está deitado na polpa, mas está dentro do barco. O versículo de número 35, você que está com a sua Bíblia aberta, eu estou com a Almeida corrigida, só que eu fiz questão de pedir para os irmãos deixarem a Bíblia aberta, por quê? Porque principalmente a NVT e a NVI vai dizer: e naquele dia já anoitecendo, ou já estando à noite. Outras traduções vão dizer: já estando à noite, disse Jesus: passemos para o outro lado. Só que o capítulo de número 4 de Marcos, do verso de número 1 até o verso de número 20, nós vamos ver Jesus pregando a parábola do semeador. Do verso de número 21 ao verso de número 25, nós vamos ver Jesus pregando a parábola da candeia. Do verso de número 26 ao 29, nós vamos ver Jesus pregando a parábola da semente. Do verso de número 30 ao verso de número 34, nós vamos ver Jesus pregando a parábola do grão de mostarda. Aí, do verso de número 35 até o verso de número 41, nós vamos ver Jesus operando um milagre. Perceba! Grande parte, Jesus não passou operando um milagre, grande parte Jesus passou pregando a palavra. Os judeus,
eles dividiam, nos dias de hoje, nós dividimos o nosso dia, as 24 horas, em período da manhã, período da tarde e período da noite. Os judeus, eles dividiam em duas, apenas, período do dia, período da noite. E eles dividiam o período do dia e o período da noite em vigílias. Vigília da noite, 4 divisões. Vigília do dia, 4 divisões. A vigília do dia ia das 6 horas da manhã, a primeira vigília, das 6 horas até as 9. A segunda vigília ia das 9 ao meio-dia. A terceira vigília, de meio-dia até as 3 horas da tarde. E a quarta vigília, que era a última, ia das 3 horas da tarde até as 18 horas, que é para nós. Quando chegava até as 18 horas, entrava na vigília da noite. Aí a vigília da noite também era dividida em 4. A primeira ia das 18 a 21, a segunda da 21 até a meia-noite, a terceira da meia-noite até as 3, e a quarta das 3 até as 6 da manhã. Quando voltava, entrava novamente a vigília do dia. E assim eles viviam o dia. Jesus, a Bíblia diz que ele está pregando o dia todo. O que nos dá a entender, essas parábolas que Jesus está pregando no capítulo de número 4, é que Jesus começou a pregar a mensagem bem cedo. Só que o que eu acho lindo e interessante é que o culto de Jesus é diferente dos nossos cultos em algumas coisas. Como assim, Kemuel? O culto de Jesus, do tempo, da época de Jesus, o pregador ficava sentado e a multidão ficava em pé. Agora imagine, todo mundo que aqui está em pé e eu com o microfone na mão sentado pregando. Era assim que era o culto de Jesus. O culto de Jesus tinha hora para começar, tinha hora para acabar, mas não era apenas 2 horas de culto, não eram apenas 3 horas de culto. Vamos supor, vamos dizer que Jesus começou a pregar essas mensagens, e as mensagens de Jesus eram mensagens longas. Vamos dizer que Jesus começou a pregar 11 horas da manhã, já até tarde já. Vamos dizer que ele começou a pregar às 11 horas. Então Jesus está pregando 11 horas, 12 horas, 13, 14, 15, 16, 17 horas. Aí quando chega às 18 horas, Jesus olha para os discípulos e fala bem assim: agora nós vamos passar para o outro lado. O que eu acho lindo e interessante é que Jesus está pregando sentado, e a multidão que está ouvindo a palavra de pé, ninguém arreda o pé para ir embora. Por quê? Porque eles querem ouvir a palavra de Deus. Jesus, ele está pregando e ninguém está apressado para ir para casa para assistir sessão da tarde. Ninguém está preocupado de ir para casa para assistir Vale a Pena Ver de novo. Ninguém está preocupado em ir para casa porque eles querem ouvir a palavra de Jesus sendo pregada. Eu acho lindo e interessante, porque imagine nós, irmãos, em pé 5 horas ouvindo Jesus pregar. Os ossos começam a doer, a perna começa a inchar, você fica meio incomodado, aí você começa a dobrar a perna assim, depois a perna aqui, e você está doido para ir embora. Mas Jesus está pregando e ninguém arreda o pé. Jesus está pregando e ninguém vai embora. Jesus está pregando e ninguém vai para casa. Por quê? Porque a prioridade no reino de Deus é a palavra. A prioridade no reino de Deus é a palavra. A prioridade no reino de Deus é a palavra. Mas diferente dos dias de hoje, Jesus, ele é um pregador diferente dos pregadores de hoje. Por quê? Porque Jesus pregava a Bíblia, Jesus pregava a palavra, Jesus pregava a sã doutrina, Jesus pregava a lei, Jesus pregava a Torá, e ele falava: eu vou pregar a Bíblia. Nós vivemos em um tempo de pessoas, vivemos em um tempo de pregadores que estão assumindo o altar para jogar em direta, estão assumindo o altar para começar a desabafar, estão assumindo o altar para dar opinião alheia, estão assumindo o altar para colocar emoções particulares. Mas eu vim nessa noite como boca de Deus para dizer: púlpito não é lugar de desabafo, púlpito não é lugar de opiniões, púlpito não é lugar de se vangloriar, púlpito não é lugar de você auto se promover, púlpito é lugar de Bíblia aberta, púlpito é lugar de Bíblia aberta, corações quebrantados e vida transformada, vida transformada.
transformada, vida transformada. O evangelho ele é puro, o evangelho ele é simples, o evangelho não é desabafo, o evangelho não é autopromoção, o evangelho não é auto-vanglória. Desce do pedestal, abre a boca e prega a Bíblia. Ai, eu sinto o temor de Deus nessa casa. Eu sinto a presença de Jesus nessa casa. Eu sinto a presença do meu Pai nessa casa. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está ali, Ele está ali, Ele está ali. Jesus, Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e hoje Ele está presente. Jesus, me guarda. Quemuel, você é meio doido, né? Quemuel, você é meio doido. Primeira vez vindo ministrar nessa igreja, trazer uma mensagem dessa. Você é meio maluco, né? Tem medo de voltar, não? Tem medo de te convidar, não? Tem medo da agenda fechar, não? Eu não tenho medo disso. Eu não tenho medo disso. O meu compromisso é com a palavra. O meu compromisso é com Jesus. Abre a Bíblia, pegue a Bíblia, abre a Bíblia e fale de Jesus. Nove minutos eu encerro. Abaixa meu microfone não. Jesus, Ele está pregando a palavra. Só que, aonde Jesus está pregando? Jesus não está dentro de quatro paredes. Jesus não está dentro de um templo pregando. Jesus não está dentro de uma sinagoga ministrando. Eu quero até aqui falar de templo, abrir um parênteses. Pastor, parabéns pela igreja. Parabéns pela hospitalidade, pela recepção de cada um dos irmãos. Fui muito bem recebido quando entrei por essas portas, desde a porta até o altar. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos, conservando nisso, na recepção, isso é muito importante. Mas Jesus não está pregando dentro de um templo. Jesus está no deserto, a saber, próximo de uma praia. E no deserto não tem no deserto não tem instrumentos. No deserto não tem caixa de som. No deserto não tem data show. No deserto não tem nem banco e cadeira. A multidão está em pé ouvindo a palavra. No deserto não tem ar-condicionado. No deserto não tem ventilador. No deserto não tem nada, a não ser montanhas, alguns barquinhos e um mar na frente. Aí sabe o que Jesus faz? No deserto, isso aqui? Claro que não. Púlpito, no deserto? Ó, capítulo de número 4 eu encerro agora. Verso de número 1, não vai dar nem para entrar no texto. Mas eu sei para que o Senhor me trouxe aqui. Capítulo 1. Capítulo 4, verso 1. Outra vez começou a ensinar junto ao mar. Ajuntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e se assentou num barco sobre o mar, e toda a multidão que estava em terra junto ao mar. Verso de número 2. E ele lhe ensinava muitas coisas por parábolas, e lhe dizia da sua doutrina. Agora volta no verso 1. Jesus, ele está no deserto, próximo ao mar, próximo à praia. Não tem microfone, não tem ventilador, não tem ar-condicionado, não tem instrumento, não tem nada, não tem cadeira, não tem púlpito, tem nada. Mas Jesus, ele vai entrar no barco,
Pedro, Tiago, João, prepara o barquinho, que eu vou entrar. Ó, Jesus entrou no barco. Agora, afasta o barco um pouco para o mar. A multidão que está em terra, Jesus ele entra no barco e ele fala: puxa o barco um pouco para frente. Quando ele puxa o barco um pouco para frente, a Bíblia que está dizendo, irmão, não sou eu não. Jesus se assentou num barco e começou a pregar. Jesus se assentou no barco e começou a pregar. Quemuel, ainda não entendi. Não tem microfone, irmãos. Não tem retorno para o pregador. Não tem caixa de som para o povo ouvir. Não tem amplificador. Não tem. Tem apenas um barco e algumas pessoas. Jesus ele entra no barco, se assenta e começa a pregar. Começa a pregar. Você já deve ter escutado e ouvido isso, mas eu vou falar novamente. Jesus ele entra no barco e Jesus ele vai transformar um barco de pesca em um púlpito de pregação. Jesus ele entra no barco e transforma um barco de pesca em um púlpito de pregação. Só para você gravar na sua mente, Jesus ele pega um barco e transforma um barco, uma embarcação, num púlpito de pregação. Nem todo barco de pesca é um púlpito de pregação, mas todo púlpito de pregação é um barco de pesca. Nem todo barco de pesca é um púlpito de pregação, mas todo púlpito de pregação é um barco de pesca. Quemuel, eu não entendi. No barco de pesca você pega peixe, agora no púlpito de pregação você pega seres humanos, você pega pessoas. No púlpito de pregação você pesca um animal. Agora no barco de pesca você pega um animal. Agora no púlpito de pregação você prega a palavra, e a palavra traz pessoas, a palavra traz seres humanos, a palavra traz quem está afastado. Num barco de pesca você pega aquilo que tem vida e arranca a vida. Agora no púlpito de pregação você pega aquilo que está morto e dá vida, e dá vida, e dá vida, e dá vida. Pega o que está morto e dá vida por intermédio da palavra. Eu vou encerrar agora, mas o meu pai me trouxe aqui, foi para isso que eu vou falar agora. Foi para isso que eu vou falar agora. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei qual é o seu estado, eu não sei se você estava morto, eu não sei se estava morrendo, eu não sei se já tinha morrido, mas nessa noite esse púlpito de pregação se transformou no barco de pesca, se transformou no barco de pesca, e Jesus ele está dizendo: eu vou pegar e vou dar vida, eu vou pegar e vou dar vida, eu vou pegar e vou dar vida, eu vou pegar e vou dar vida. Você até falou: esse mês que passou é meu último mês, eu vou sair da igreja, eu vou desviar, eu vou voltar para o mundo, eu vou voltar para minhas velhas práticas. Mas eu vim como boca de Deus para dizer: não vai morrer ninguém, não vai voltar ninguém, não vai desviar ninguém. Você está proibido de desviar, você está proibido de se afastar. Receba a vida, 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 receba a vida agora. No barco de pesca, quem pesca peixe é Pedro. No barco de pesca, quem pesca é Tiago. No barco de pesca, quem pesca é João, é Felipe, é Zebedeu, é os discípulos. Mas no púlpito de pregação, quem pesca não é pastor. No púlpito de pregação, quem pesca não é pregador. No púlpito de pregação, quem pesca não é evangelista. O pescador aqui se chama Jesus de Nazaré. Se chama Jesus de Nazaré. O anzol já foi lançado, o anzol já foi lançado, o anzol já foi lançado. Não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer. Do menor ao maior, do mais baixo ao mais alto, do mais novo ao mais velho, do mais gordo ao mais magro. Receba a vida, receba
receba a vida, receba a vida, receba a vida, receba a vida, receba a vida agora. Ó Jesus lançando um anzol, ó Jesus lançando um anzol. Tava quase parando, tava quase desviando, tava quase voltando pro mundo. Eu vim como boca de Deus para dizer: não vai voltar ninguém, não vai voltar ninguém. Martin Luther King, ele vai dizer: se não conseguir voar, corra, se não conseguir correr, ande, se não conseguir andar, se rasteje, mas pelo amor de Deus, não pare, não pare, não pare, não pare. Receba força, receba força, receba. A igreja de pé, a igreja de pé comigo. Xaramandoreia Seiarabaia, Xaramandoreia Suirabaia, Xaramandareia Seiarabacandarai, Xaramandoreia Suirabaia. Coloque a mão no seu coração, vai. Xaramandoreia Suirabaia, Xaramandaraia Seiarabacandarai. Tem uma unção de renovo nessa casa. Tem uma unção de renovo nessa casa. Tem uma unção de renovo nessa casa. Quando você é renovado, ele te dá força. Enquanto você é renovado, ele te fortalece. Enquanto você é renovado, ele te dá uma injeção de ânimo. Mas não vai parar.